Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Eu queria talvez trazer um ponto que tem a ver muito com a live, né? A gente deu algumas voltas, mas talvez puxar um gancho para a live, que é moralidade, ateísmo e CNV. O conceito de moralidade é um conceito um pouco, às vezes, difícil de definir, né? Estou escrevendo um novo livro agora e eu tive que ler muito estou lendo, na verdade, né, sobre moralidade. E uma definição que eu achei, mas eu acho que essa definição não é a única, né? Há outras definições de moralidade, mas muitos defendem moralidade como aquilo que é seu, né, de um grupo pequeno e é de um grupo individual. Enquanto que justiça é coletivo. Então, o cristianismo, por exemplo, eles confundem moralidade com justiça, né? Por exemplo, eles tendem a achar que tudo aquilo que é moral e imoral, de acordo com eles, tem que ser colocado na lei, né? Que é a teologia do domínio, que é esses grupos pentecostais e neopentecostais. Então, essa confusão entre justiça e moralidade faz com que, muitas vezes, os religiosos queiram interferir na política do Brasil, com a bancada evangélica, o PL do estuprador, a saidinha, que é uma confusão. A CNV, você acha que ela pode ser vista como uma... na verdade, o meu ponto de vista é que sim, né? Eu já estou colocando isso no meu livro, já está ela aqui, que a CNV é uma base da moralidade ateísta, mas eu queria ouvir você também, se você acha que a CNV realmente pode ser usada como uma base de moralidade ateísta, né? Como eu comentei ontem na live, ontem teve uma live, né, sobre mulheres. Em minha defesa, eu convidei 2 mulheres, elas não vieram, mas em minha defesa, 2 aceitaram e vão aparecer em janeiro, porque era uma live sobre mulheres ateístas, e eu lá, e o homem lá, e eu convidei, elas não apareceram, então eu fiz a live assim mesmo. Mas aí eu queria agradecer o professor, o professor Ricardo, que participou ontem, foi muito participativo. Ele me deu 2 contatos, chamei as 2, né, as 2 aceitaram. A gente tem que decidir se a live vai ser conjunta ou se a live vai ser separada, mas uma já confirmou, já está marcado, é só apertar o sininho, e o objetivo é trazer. Então, na live de ontem, eu cheguei a falar sobre a moralidade, a questão da moralidade no ateísmo, e eu queria talvez a gente falar um pouco sobre a CNV como sistema moral ou como base moral. Como eu falei ontem, a gente não precisa usar somente uma base moral, a gente pode usar várias. Eu dei o estoicismo, a psicologia de Adler, que eu escrevi sobre a psicologia de Adler, a gente pode usar a psicologia de Freud, até o cristianismo, né? O que a gente tem que usar é o que presta, né? E talvez o Bruno fala um pouco mais para a gente como seria talvez, né, uma reflexão, não é verdades absolutas, é uma reflexão, é uma coisa assim, para a gente pensar, né, como que a CNV pode ser usada como base moral ou compor um possível espectro, né? Se você pensar um espectro de vários sistemas morais para o ateísmo, você teria o humanismo, e a CNV é um movimento humanista, então você teria a CNV ali no meio. Eu acredito muito na CNV como uma base moral também, inclusive considero sinônimo, né,
quando eu defino o CNV, eu considero ela uma educação moral, uma educação humanizada para uma vida de sentido, de propósito, onde as pessoas busquem ações que são melhor para todos, vamos dizer assim, que tente incluir os direitos de todos, né? E acho super possível. E o mais interessante, na minha opinião, talvez me corrige se eu tiver desenvolvendo um raciocínio que não dialoga com esses conceitos mais atualizados, porque eu reconheço que eu não fiz esse aprofundamento no conceito de moral, tá? Eu acredito que eu estou falando algo que faça sentido. Me corrige se eu não tiver, tá, Jorge? Mas o que eu acho mais incrível na CNV é que é uma distinção simples entre necessidades e estratégias. É simples, mas é muito importante isso. Porque, e isso, como fundamento da CNV, é uma coisa que precisa estar presente. Essa disponibilidade para flexibilizar e repensar as estratégias para que elas sejam mais coerentes para atender essas necessidades. Além da não imposição, além de enxergar o outro como alguém que também faz parte, né, desse meu mundo e que eu preciso incluir ele na minha empatia, né? Mas o que é o ponto? Por exemplo, a gente tem a LDB, né? Eu trabalho muito a parte da educação. Se você pegar a definição de educação na LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? Lei de Diretrizes da Educação Brasileira, não sei qual é a sigla, mas ela vai dizer assim, que o objetivo da educação é promover o desenvolvimento pleno do indivíduo, propiciar que ele consiga se expressar enquanto cidadão na convivência com os demais cidadãos, né? Então, é promover uma cidadania, um convívio saudável e preparar ele para exercer uma função de trabalho, né? Que não necessariamente... Enfim, uma atividade de trabalho e para que ele possa contribuir com a sociedade também, com o seu trabalho, né? E se você observar isso é totalmente CNV para mim, porque eu estou falando de contribuição social, estou falando de desenvolvimento pessoal, estou falando sobre convívio saudável, mas na prática, quando eu vou para a aplicação desses princípios, eu tenho muitas vezes uma educação que só forma profissionais, que é puramente profissionalizante. Então, a parte que eu acho valiosa na CNV, que eu acho que dá para incorporar como base moral, é a gente entender valores humanos, que isso está presente em praticamente todas as filosofias de vida, a gente encontra valores humanos, mas a gente entender a diferença entre vamos agir com respeito e a diferença entre uma estratégia que reconhece que respeito é uma coisa subjetiva e que reconhece que para agir com respeito eu preciso, na verdade, ter um acordo de escuta quando alguém ficar desconfortável, muitas vezes, um espaço de debate sobre que regras vão cuidar mais da sociedade, porque senão a gente simplesmente cria um joguinho de palavras, igual tem hoje, né, nesse politicamente correto. Não sou contra estabelecer um conjunto de palavras e termos que são racistas, por exemplo, e não usar e achar que isso é suficiente para promover a dignidade da pessoa negra, por exemplo. Então, isso não é suficiente para desenvolver valorização, respeito à trajetória de vida dela. Eu não usar algumas palavras que são politicamente incorretas, entendeu? Então, não é por regras que se desenvolve o respeito e a valorização do indivíduo. É pelo trabalho de estudo da história, de conhecimento da realidade dele. E aí, a CNV, ela ajuda a gente a entender que o buraco, entre aspas, é mais embaixo, que nem diz, né? No ditado popular, o buraco é mais embaixo. Não é tão simples fazer uma regra. É muito mais um espaço de diálogo é mais eficiente do que uma regra rígida de quais palavras a gente vai usar. E é nesse sentido que a CNV, eu acredito que ela pode apoiar e, inclusive, assim como você está usando a CNV para fundamentar um estudo sobre a moral dentro do ateísmo, eu também estou desenvolvendo um trabalho para estruturar a CNV como uma base moral para estudos que levam em consideração, por exemplo, um aspecto espiritual, vamos dizer assim, do ser humano. Porque eu vejo que em muitos grupos espiritualistas, a mesma ideia de punição e recompensa, ela está presente. Coisas que eu acho descartável já, entendeu? Então eu vejo a CNV como algo potente, que pode promover uma moral baseada na valorização do ser humano,
e não baseado em medo, não baseado em punição, não baseado em recompensas extrínsecas, em coisas externas, mas baseado numa busca pela felicidade do ser humano. E isso requer, vamos dizer assim, alguns componentes, algumas competências que na CNV a gente estuda, mas como tu mesmo falou, ela não exclui outras linhas de pensamento e ela não é completa no sentido de abarcar todos os problemas sociais, né? Então, hoje tem a justiça restaurativa, que usa a CNV como um framework para desenvolver uma forma de pensar sobre como a gente gera justiça. E aí trabalha-se não a CNV mais no diálogo a dois, no interpessoal, mas no diálogo grupal, né? E outras ideias, né, podem ser trabalhadas com a CNV como um fundamento filosófico moral, né? Por favor, Jorge, me dá um feedback aí, complemente, corrija, faça aí as suas considerações sobre isso que eu trouxe, para que eu possa também saber se eu estou dialogando. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre. Livre. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.